Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Nós vamos ler Lucas, capítulo 21 a 24. Capítulo 21. Jesus, levantando os olhos, viu os ricos deitarem as suas ofertas no cofre. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 leptos. E disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos, porque todos aqueles deram daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. E falando-lhe alguns a respeito do templo, como estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse ele: quanto a isto que vedes, dias virão, em que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Perguntaram-lhe então: mestre, quando, pois, sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Respondeu então ele: acautelai-vos, não sejais enganados. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo é chegado, não vades após eles. Quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, vos hão de prender e perseguir, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de fazer a vossa defesa, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Mas quando virdes a Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, pois dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror, e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Propôs-lhes então uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando começam a brotar, sabei por vós mesmos, ao vê-las, que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas,
Sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo isso se cumpra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ora, de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, pousava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele no templo de manhã cedo para o ouvir. Capítulo 22. Aproximava-se a festa dos pães ázimos, que se chama Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando um modo de o matar, pois temia o povo. Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12, e foi ele tratar com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Eles se alegraram com isso e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava ocasião para lhe entregar sem alvoroço. Ora, chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a Páscoa, e Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Perguntou-lhe eles: Onde queres que preparemos? Respondeu-lhes: Quando entrares na cidade, sair-vos-á ao encontro um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como lhes dissera, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice, tendo dado graça, disse: Tomai-o, e reparti-o entre vós. Porque vos digo que desde agora não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa, porque na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Então eles começaram a perguntar entre si qual deles o que ia fazer isso. Levantou-se também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Ao que Jesus lhe disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que sobre eles exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes o maior entre vós será como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Mas vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas provações. E assim como o Pai me conferiu domínio, eu vou-lo confiro a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus:
Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenhas negado que me conheces. E perguntou-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhe, pois: mas agora quem tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e quem não tiver espada, venda o seu manto e compre-a. Porquanto vos digo que importa que se cumpra em mim isto que está escrito. E com os malfeitores foi contado, pois o que me diz respeito tem seu cumprimento. Disseram eles: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. Seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, eis que surgiu uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Quando os que estavam com ele viram o que ia suceder, disseram: Senhor, feri-los-emos a espada? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: deixai-vos, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então disse Jesus aos principais sacerdotes, oficiais do templo e anciões que tinham ido contra ele: saíste como a um salteador com espadas e varapaus? Todos os dias estava eu convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E tendo eles acendido fogo no meio do pátio, e havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro entre eles. Uma criada, vendo-o sentado ao lume, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Daí a pouco outro viu e disse: tu também és um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E tendo passado quase 1 hora, outro afirmava, dizendo: certamente este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E imediatamente, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. Os homens que detinham Jesus zombavam dele e feriram-no, e vedando-lhe os olhos, perguntavam, dizendo: profetiza, quem foi que te bateu? E blasfemando diziam muitas outras coisas contra ele. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciões do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e os conduziam ao sinédrio deles, donde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-lo. Replicou-lhes ele: se eu vos disser, não o crereis. Se eu vos interrogar, de modo algum me respondereis. Mas desde agora estará sentado o Filho do Homem à mão direita do poder de Deus. Ao que lhe perguntaram todos: logo tu és o Filho de Deus? Respondeu-lhes: vós dizeis que eu sou. Então disseram: por que ainda temos necessidade de testemunho? Pois nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Capítulo 23.
Levantando-se toda a multidão deles, conduziram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: achamos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, dizendo ser ele mesmo Cristo, rei. Pilatos, pois, perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: é como dizes. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não acho culpa alguma neste homem. Eles, porém, insistiam ainda mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando Deus da Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo isso, perguntou se o homem era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Ora, quando Herodes viu a Jesus, alegrou-se muito, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava ver algum sinal feito por ele. E fazia-lhe muitas perguntas, mas ele nada lhe respondeu. Estavam ali os principais sacerdotes, os escribas, o acusando com grande veemência. Herodes, porém, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o com uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Nesse mesmo dia, Pilatos e Herodes tornaram-se amigos, pois antes andavam em inimizade um com o outro. Então Pilatos convocou os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e disse-lhes: apresentaste-me este homem como pervertor do povo, e eis que, interrogando diante de vós, não achei nenhuma culpa das de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois tornou a enviar, e eis que não tem feito ele coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas todos clamaram a uma, dizendo: fora com este homem, e solta-nos Barrabás. Ora, Barrabás foi lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Mais uma vez, pois, falou-lhes Pilatos, querendo soltar a Jesus. Eles, porém, bradavam, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Falou-lhes então pela terceira vez: pois que mal fez ele? Não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei. Mas eles instavam com grandes brados, pedindo que fosse crucificado. E prevalecendo os seus clamores, então Pilatos resolveu atender-lhes o pedido e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por causa da sedição e do homicídio, que era o que eles pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Quando o levaram dali, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Seguia grande multidão de povo e de mulheres, as quais o pranteavam e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias hão de vir em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caia sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se isto se faz no lenho verde, o que se fará no seco? Levaram também com ele outros dois que eram malfeitores para serem mortos. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram a ele e também aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre elas, e o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também escarneciam, chegando-se a ele, ofereceram-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava escrito a inscrição:
em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus: Lembra de mim quando entrares no teu reino? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase a hora sexta, houve trevas em toda a terra, até a hora nona, pois o sol se escurecera. Rasgou-se ao meio o véu do santuário. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Quando o centurião viu o que acontecera, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E todas as multidões que presenciaram este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. Então, um homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, que esperavam o reino de Deus, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e, tirando-o da cruz, envolveu-o num pano de linho e pô-lo num sepulcro escavado em rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação e ia começar o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, seguindo a José, viram o sepulcro, e como o corpo foi ali depositado, então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Capítulo 24. Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus, e estando elas perplexas a respeito, eis que lhes apareceram 2 varões em vestes resplandecentes, e ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Lembraram-se então das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, também as outras que estavam com elas. Relataram estas coisas aos apóstolos, e pareceram-lhes como um delírio as palavras das mulheres, e não lhes deram crédito. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, viu somente os panos de linho, e retirou-se admirado consigo o que havia acontecido. E nesse mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam, tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu: És tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que ele lhes perguntou: Quais? Disseram-lhe: As que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele em que havia de remir a Israel, e além de tudo isso, já hoje, o terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio
nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito a ele, porém não ouviram. Então ele lhes disse: os nécios e tardos de coração, para crerdes tudo que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como que quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo lhe dava. Abriram-se-lhes então os olhos, e o reconheceram. Nisto ele desapareceu diante deles, e disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como se lhe fizera conhecer no partir do pão. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tendes alguma coisa que comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Depois lhes disse: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Mais uma leitura concluída, mais um livro, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário, é muito importante para nós. Se não for inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte da nossa família. E também quero convidar você, seja membro do canal, nos ajude aí. Temos 3 opções: bronze, prata e ouro. Qualquer uma delas que você escolher estará nos ajudando. E também quero dizer para você que no final do vídeo tem o nosso QR Code, que você pode escanear e fazer sua oferta Pix de qualquer valor e ajudar o nosso ministério. Deus te abençoe e até a próxima leitura, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.